Olá, pessoal. Na última aula, a gente discutiu um pouco do movimento bidimensional, usando a notação vetorial. Em particular, a gente viu como escrever ou como determinar a trajetória de um corpo se a aceleração for constante. E agora a gente vai discutir um caso particular de aceleração constante, que é o caso de projéteis. Então, o que é especial, ou o que é particular do caso de projéteis? Bom, tipicamente o que a gente tem é um corpo sendo lançado com uma velocidade inicial, e depois que ele é lançado, a única aceleração que ele tem vai ser a aceleração gravitacional em direção ao chão. Tá? Então, normalmente o que a gente faz é definir esse sistema de coordenadas aqui, é um movimento intrinsecamente bidimensional. Tá? Então, a gente tem esse sistema de coordenadas aqui. Na maioria das vezes, o eixo Y é o eixo vertical, que aponta para cima, e o eixo X é o eixo horizontal. Mas essa é uma escolha, é só a mais comum. E aí a gente tem um projétil que ele tem uma certa posição inicial, que não precisa estar na origem do sistema de coordenadas, né? Pode estar em um ponto qualquer do espaço, e uma velocidade inicial. E depois do lançamento ele está sujeito a uma aceleração constante, que é a aceleração gravitacional, que é um vetor que aponta, na nossa convenção aqui, aponta contrário ao eixo Y. Tá? Então, essa minha aceleração, ela vai ser negativa, não negativa, mas ela vai apontar contra o eixo Y, um vetor que aponta contra o eixo Y, então ela tem que corresponder a um número negativo que multiplica aquele versor J chapéu. Né? Então, o versor J chapéu, ele aponta nessa direção aqui, o A está na direção oposta. Então, a gente vai definir essa aceleração como menos G J chapéu, né? Onde G é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que eu vou definir sempre G como um número positivo, certo? É um número que é o módulo dessa aceleração, né? Que é o tamanho desse vetor. O tamanho desse vetor é um número positivo, é isso que eu chamo de G. Tá? O vetor aceleração, nessa convenção do sistema de coordenadas, ele corresponde a um número negativo vezes o versor J chapéu. Tá? Então, o vetor inclui esse sinal de menos aqui, porque ele aponta contra o eixo Y. Tá? Se eu tivesse escolhido um outro sistema de coordenadas, por exemplo, um eixo Y apontando para baixo, aí esse vetor aqui, ele seria um número positivo vezes o J chapéu, porque ele estaria na direção do eixo Y. Tá? Então, isso gera alguma confusão em vocês, às vezes, né? Eu escrevo esse G é um número positivo, negativo, né? A aceleração é positiva ou negativa. O G, para mim, é o módulo da aceleração, é sempre positivo, certo? Então, esse número aqui vai ser sempre um número positivo. E aí, o que eu vou ter que determinar é o vetor aceleração. E aí, isso depende do sistema de coordenadas. Né? Se o meu eixo Y está para cima, esse vetor vai ser menos G J chapéu. Se o meu eixo Y, por algum motivo, eu escolho ele para baixo, isso aqui vai ser mais G J chapéu. Ele está apontando para baixo. Então, o vetor não interessa, ele sempre aponta para o chão. A questão é o sistema de coordenadas. Dependendo do sistema de coordenadas que a gente escolhe, isso aqui vai ser mais G ou menos G. Né? Mas isso fica claro uma vez que a gente faça a escolha do sistema de coordenadas e todos os resultados vão ser consistentes com essa escolha. Então, não tem uma escolha certa e uma errada. Tá bom? Então, essa é a primeira observação. Como esse vetor é um vetor constante, ele não muda com o tempo, a gente sabe que a trajetória desse projétil vai ser dada por essa expressão aqui, posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2, só que eu já vou escrever explicitamente aqui a aceleração como menos g j chapéu. Aí eu tenho aquele fator de t quadrado sobre 2 aqui. E aqui eu escolhi, né, que também não é necessário, mas eu escolhi o tempo inicial como sendo o tempo zero. Tá? Então, eu tenho aqui a trajetória do meu projétil. Está determinada. A única coisa que eu preciso saber é qual é a posição inicial e qual é a velocidade inicial. Uma vez que eu conheço essas duas grandezas, eu consigo determinar todo o movimento desse projétil. Né? Em particular, a gente lembra que isso é uma identidade vetorial,
né? Então, eu posso escrever, né? A gente sabe que esse vetor R de t, eu sempre posso escrever ele como uma função x de t i chapéu mais y de t j chapéu. Certo? Então, ele é caracterizado pela coordenada x em função do tempo e a coordenada y em função do tempo. Né? E, portanto, se eu, né, usar essa identidade e comparar com essa expressão aqui de cima, a gente vai ter que essa função x de t, ela vai ter uma contribuição x0, que vai ser a componente x da posição inicial, mais vx0t, que vai ser a componente x da velocidade inicial, e esse termo que vem da aceleração não tem componente em x, só tem componente em y. Então, a minha função x de t vai ser essa daqui. A y de t vai ser semelhante, y0 mais a velocidade em y inicial, mas agora tem uma contribuição desse termo, porque esse termo tem uma componente y. Né? Então, menos gt quadrado sobre 2. Né? Então, se eu quebrar o meu movimento nessas duas coordenadas, né, e com essa escolha aqui desse sistema de coordenadas, o que eu vou ter é um movimento uniforme aqui, ou seja, com velocidade constante. Então, aqui eu vou ter um movimento uniforme. E aqui embaixo eu vou ter um movimento uniformemente acelerado, ou seja, com aceleração constante. Como é que a gente visualiza esse movimento, né? Bom, eu posso plotar essas duas funções. Então, se a gente quiser ver o que está acontecendo com esse movimento aqui, né, eu posso pensar espacialmente o que eu estou vendo. Então, se eu filmasse o meu projétil, né, no espaço, ele ia fazer essa curva aqui. Então, essa é a trajetória, né, y em função de x, mas essas funções aqui são x em função do tempo e y em função do tempo. Certo? Então, se eu acompanhasse o meu projétil aqui ao longo dessa trajetória e fosse marcando a posição de x dele em cada instante de tempo e a posição y em cada instante de tempo, eu vou obter essas curvas aqui na direita. Né? Então, aqui eu tenho a posição de x ao longo do tempo, que é justamente essa coordenada aqui do meu corpo, certo? Então, eu olho só para essa coordenada, e a posição y eu olho só para essa coordenada aqui. Né? Conforme ele vai passando, o tempo vai passando, eu vou ter essas funções aparecendo. Né? Então, de fato, o movimento em x é um movimento uniforme com velocidade constante, é uma reta, né, que é dada por essa expressão aqui, e o movimento em y é uma parábola com concavidade para baixo, porque eu tenho aqui uma aceleração, né, eu escolhi aceleração contrária ao meu sistema de coordenadas. Então, meu eixo y está para cima, então quando o corpo está caindo, o projétil está caindo, essa posição dele, ou a altura dele vai diminuindo. Tá? Então, esse é o movimento, né? O caso da esquerda é o que a gente veria se a gente filmasse a trajetória do objeto, e esses dois gráficos da direita são essas funções x de t e y de t, que é uma projeção do movimento em um dos eixos. Tá? Então, é isso aqui que a gente tem. Né? E aí, a única coisa que muda de um problema para outro de projétil é qual que é a velocidade inicial e qual que é a posição inicial. Certo? O resto está dado aqui. Então, o que a gente tem que sempre tomar cuidado é conseguir determinar essas grandezas de maneira consistente com o sistema de coordenadas. Tá? Então, uma coisa que às vezes é importante, né, a gente já viu algo semelhante aqui, mas só para ressaltar, é que em muitas situações, o que a gente conhece do problema é o módulo da velocidade, né? Então, com que velocidade o projétil foi lançado em módulo, e em vez do vetor velocidade é dada esse ângulo de lançamento, né? É um ângulo com relação ao chão. Então, imagina, sei lá, se tiver uma bala de canhão, eu aponto um canhão com uma certa angulação e eu sei que o canhão ejeta a bala com um certo módulo de velocidade. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente já viu como construir o vetor velocidade inicial. Ele tem que ser
Eu tenho que decompor esse vetor aqui. Eu tenho que achar essa componente Vx e a componente Vy. Isso aqui é o módulo do vetor, é a hipotenusa desse triângulozinho aqui. Então, isso aqui vai me dar V0 cosseno θ, essa é a componente x, mais V0 seno θ, essa é a componente y. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque não vale a pena memorizar isso daqui. O importante é a gente saber fazer essa decomposição, porque às vezes o que é dado para a gente é algum outro ângulo, alguma outra informação que a gente tem que extrair para conseguir construir esse vetor. O importante é que a gente sempre consiga construir esse vetor, né? Velocidade inicial e posição inicial. A partir daí, o resto é só manipular aquela equação da trajetória. Tá? E aí, uma observação importante aqui é que se a minha velocidade ela estiver na direção do eixo y, né, então se eu tiver essa situação aqui, o meu movimento vai ser unidimensional. Né? Porque nesse caso, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter a minha velocidade inicial como um V0 na direção J chapéu, e aí esse V0, né, ele pode estar para cima ou para baixo, dependendo do sinal desse número aqui. Tá? E aí o meu movimento, então, seria o seguinte, né? Seria R0 mais tudo aqui, tanto a velocidade quanto a aceleração, estão na direção do eixo Y, né? Ou estão na direção do eixo Y. Então aqui eu teria V0t menos gt quadrado sobre 2 j chapéu. Né? Tudo que eu fiz da expressão anterior é usar esse caso particular em que a velocidade é vertical. E aí, se eu decompor isso daqui em termos daquelas funções x de t e y de t, que é a projeção do movimento em cada um dos eixos, eu vou ter x de t igual a x0, porque nada aqui tem componente em x, né? Eu só tenho componente em y. E y de t vai ser y0 mais v0t menos gt quadrado sobre 2. Então, a gente vê que a coordenada x não muda com o tempo, como a gente esperaria, né? Se eu lanço o objeto verticalmente, ou para cima ou para baixo, ele só vai andar nessa linha reta. Então, a coordenada x dele vai ficar fixa, e ele vai andar sempre nessa linha aqui. Então, a gente obtém um movimento unidimensional. A única coisa que está, de fato, variando é a coordenada y. Né? Então, esse é só um caso particular de projétil. Lançamento vertical, ou até a queda livre, né? Se eu solto um corpo... se eu solto o corpo de repouso, a partir do repouso, eu não vou ter nem esse V0 aqui, né? Então teria só y0 menos gt quadrado sobre 2, e tudo que ia variar era só a coordenada y desse corpo, né? No caso, ela ia diminuindo, e o x ia ficar constante. Então eu tenho um movimento unidimensional. Então, movimento de queda livre é um caso particular também de um projétil. É só um projétil que foi lançado com velocidade inicial nula, tá bom? Então, vamos olhar um exemplozinho aqui só para a gente, né, trabalhar um pouco mais essa trajetória, como extrair a posição e a velocidade inicial e obter algumas propriedades do movimento. Certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho justamente o caso de uma bala de canhão, o canhão é lançado a partir do solo, a bala é lançada a partir do solo. Eu sei o módulo da velocidade com que essa bala é emitida. Eu sei, né, que ela é emitida com certo ângulo θ com relação ao chão. E aí o que eu quero saber é para qual valor desse ângulo θ o alcance dessa bala vai ser máximo. Né? Então, o alcance é a distância que ela atinge o chão depois de ser lançada. Tá? E aí depois pergunta qual será esse alcance. Né? Então, imagina que eu tenho lá um canhão que eu posso ajustar, né, o ângulo dele, e eu quero ajustar o ângulo para ele ter o maior alcance possível, para essa bala, né, alcançar, né, a maior distância possível ao longo do eixo X. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa é tentar determinar a trajetória dessa bala. Tudo bem, tem algumas grandezas que a gente vai querer determinar depois, como, por exemplo, esse ângulo θ, mas a gente deixa tudo escrito em função desse ângulo θ. Certo? Então, o que a gente tem? A gente precisa determinar qual é a posição inicial, qual é a velocidade inicial, e a aceleração aqui, né, já é dado esse sistema de coordenadas para a gente. A aceleração a gente viu que vai ser menos g j chapéu. Então, é isso que a gente precisa. A posição inicial, eu vou assumir que o tempo inicial igual a zero é esse daqui.
é quando a bala está na origem, certo? Então, isso aqui vai ser 0. A velocidade inicial, ela vai ser, né, determinada por esse ângulo e o módulo da velocidade, da forma que a gente acabou de discutir. Então, isso aqui vai ser V0 cosseno θ I chapéu, mais V0 seno θ J chapéu. E, portanto, a minha trajetória desse projétil vai ser... Eu teria aqui um R0, mas R0 é 0, então não contribui. Então, eu vou ter V0t mais AT quadrado sobre 2, que nesse exemplo aqui vai ser V0 cosseno θ t na direção I chapéu, né? Essa é a componente x aqui do meu vetor velocidade. Tá? E aí, na componente y, eu vou ter V0 seno θ t menos gt quadrado sobre 2. Que é justamente as contribuições da componente y desse vetor e da aceleração. Tá? Então, essa aqui é a minha trajetória desse projétil. Né? A curva que ele vai percorrer. Tá? Então, o que eu gostaria de determinar? Eu gostaria de determinar qual que é o alcance desse projétil. Né? Então, esse θ aqui vai ser, em princípio, eu assumo que eu sei o número, depois a gente pode mudar esse número, né? Mas, enfim, é uma variável dada. E eu quero saber, dado que o projétil vai fazer essa curva, né? Vai seguir essa trajetória, qual que é o alcance dele? Como é que eu determino esse alcance? Né? O alcance do projétil vai ser justamente a situação onde ele atinge o solo, certo? Então, se eu olhar para a trajetória que a bala de canhão vai fazer isso daqui, o momento que ele atinge o solo vai me determinar qual é o alcance dele, certo? Então, eu vou chamar de L esse alcance, né? É justamente a coordenada x do instante que ele atinge o solo. E como é que eu defino matematicamente esse instante em que ele atinge o solo? Bom, vai ser um instante em que a coordenada y do projétil vai ser 0, certo? Então, esse projétil ele vai atingir o solo quando essa coordenada y for 0. Então, a coordenada y dele é dada por essa expressão aqui, certo? Então, é quando essa coordenada y de t for 0, significa que eu vou ter V0 seno θ t menos g t ao quadrado sobre 2 igual a 0. Então, isso vai me determinar qual instante de tempo em que ele atinge o chão. Tá? E aqui eu tenho uma equação quadrática para o tempo. Né? Então, eu tenho duas soluções possíveis. Uma solução é a trivial, é t igual a 0. Né? Se eu coloco t igual a 0, isso aqui tudo 0, e de fato satisfaz a minha equação. Então, uma solução é t igual a 0. Mas t igual a 0 é o instante inicial, é quando a bala estava saindo do chão. Então, eu sei que esse não é o instante que eu estou interessado. Né? Então, isso aqui não é o caso em que eu estou interessado. A outra solução, né, se eu resolver isso daqui, vai me dar t igual a 2v0 seno θ sobre g. Então, se t não é 0, eu posso cortar esse t com esse t, resolver e chego nessa expressão. Então, esse é o instante final, o instante em que o projétil vai atingir o solo. Então, agora eu sei em que instante a bala atinge o solo. Só que o que eu quero saber é, ela atinge em que posição x? Como é que eu determino isso? Bom, essa equação aqui, né, essa identidade, me dá a posição do projeto em qualquer instante de tempo. Se eu calcular nesse instante aqui, que eu vou chamar de um instante f, né, tf, eu vou determinar onde que ele vai estar. Né? Então, se eu jogar esse tf na minha equação da trajetória, eu vou ter a coordenada x vai me dar 2 v0 ao quadrado seno θ cosseno θ sobre g. Né? Então, o que eu fiz foi simplesmente substituir esse tf aqui.
E a coordenada y vai dar zero, porque foi assim que a gente calculou o TF, impondo que o y vai ser zero. Certo? Então, vou só para escrever explicitamente aqui, mais 0j. Tá? Então, isso daqui é a coordenada x quando ele atinge o solo, que é justamente o que eu chamei de alcance do projétil. Tá? Então, o alcance do projétil vai ser dado justamente por essa expressão aqui. E aqui, só para ficar um pouco mais simples a análise, eu vou reescrever esse 2 seno θ cosseno θ como seno de 2θ, né? Uma daquelas identidades trigonométricas. Tá? Então, aqui eu posso escrever isso como v0 ao quadrado, seno de 2θ dividido por g. Esse é o alcance. Né? Então, para uma dada velocidade, para aceleração gravitacional e para um dado ângulo, é esse o alcance. Só que o problema me diz para... Né, ele pergunta para que ângulo esse alcance vai ser máximo. Certo? Bom, esse alcance vai ser máximo quando esse seno for 1. É o maior valor possível do seno. Certo? Então, o alcance vai ser máximo. Então, o L vai ser máximo para seno de 2θ igual a 1. Né? E o ângulo que me dá um seno de 1 é um ângulo de 90 graus. Então, isso implica que 2θ vai ser igual a 90 graus ou π sobre 2. Isso implica que θ vai ser igual a π sobre 4 ou 45 graus. Tá? Então, esse aqui é um ângulo, o ângulo de 45 graus é o ângulo que me dá o maior alcance possível, o alcance máximo. Tá? E aí, nesse caso, quanto que vai valer o alcance? Bom, é simplesmente substituir esse valor, né, na minha expressão para o alcance. Então, o alcance máximo vai ser exatamente isso daqui, vezes seno de 90 graus, que é 1. Né? Então, vai ser v0 ao quadrado sobre g. Então, esse vai ser o alcance máximo. Então, isso aqui foi só uma maneira da gente, né, estudar um pouco como lidar com esses vetores, determinar esses vetores. É um exemplo simples, né, mas nos permite tirar essas propriedades do movimento. Uma observação importante aqui é que vocês não precisam memorizar esses resultados. Né? Todas essas expressões são exemplos particulares. O que vocês precisam realmente saber é qual que é a equação da trajetória. Certo? Então, determinar qual que é esse vetor r de t aqui para o problema dado. Se a aceleração for constante, a gente já sabe qual que é esse vetor r de t. Né? E aí a gente precisa determinar o r0 e o v0. Né? A partir daí é que a gente tira as outras propriedades. Né? Vocês não precisam ficar decorando que o alcance máximo é quando o ângulo for 45 graus, porque tudo isso vai depender do problema. Né? Se eu tiver um problema um pouquinho diferente, pode mudar esses resultados. Certo? Então, se a posição inicial, por exemplo, não for na origem, isso já pode mudar. Então, o importante é saber trabalhar com esses vetores e saber escrever a equação da trajetória. Se eu sei a equação da trajetória, o resto tudo eu consigo determinar. Tá bom? Então, eu gostaria de discutir uma outra expressão que é muito útil, que muitos de vocês já viram, que é a equação de Torricelli para movimento com aceleração constante. Né? Só que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para alguns... Né? Primeiro, como é que a gente chega nessa equação? E segundo, como é que a gente utiliza ela? Porque para um movimento bidimensional ou tridimensional, a gente tem que tomar muito cuidado quando for utilizar essa equação. Tá certo? Então, a ideia da equação de Torricelli é justamente determinar uma relação entre a velocidade e a posição do corpo, certo? Então, a gente tem a trajetória que me dá a posição em função do tempo, e a gente tem também, se a aceleração for constante, a gente tem uma equação para a velocidade instantânea, que me dá a velocidade em função do tempo. A equação de Torricelli me permite relacionar velocidade e posição. Então, é uma relação entre velocidade e posição. Tá? Como é que a gente chega nessa equação? Bom, se eu tiver uma aceleração constante, por exemplo, na direção x, a gente viu que a coordenada x do meu movimento, que é dada por aquela função x de t, ela vai ser dada por essa expressão aqui. Ops.
Então, notem que não tem nada a ver com projéteis, certo? Isso aqui, a única coisa que eu estou assumindo é que eu tenho uma aceleração constante, tá? Então, isso aqui é muito mais geral do que o caso de projéteis. É para qualquer caso em que eu tenho uma aceleração constante. Então, se eu tiver uma aceleração constante no eixo x, eu sei que a minha coordenada x vai ser dada por essa função temporal aqui, e a minha velocidade, a componente x da minha velocidade instantânea, vai ser dado por isso daqui. E esse AX pode ser um número positivo ou negativo, dependendo, né, para onde aponta o nosso vetor, né, nosso vetor aceleração. Qual que é a ideia de Torricelli? É isolar o tempo nessa equação e aí substituir na equação de cima. Tá? Então, aqui, isolando o tempo nessa equação, eu vou ter uma relação entre tempo e velocidade. E aí eu jogo isso na equação de cima. Tá? Se eu fizer isso, é só álgebra, eu não vou ficar, né, manipulando aqui para vocês, mas é de fato só fazer essa substituição, eu vou chegar no seguinte resultado que vocês conhecem. Né? Eu vou ter Vx ao quadrado vai ser igual a Vx0 ao quadrado mais 2ax, x menos x0. Então eu chego nessa equação aqui. Uma equação que vocês provavelmente já viram. Tá? Que a gente chama, ou ela é conhecida como equação de Torricelli. O que é importante aqui que eu queria chamar muito a atenção de vocês? Tá? Primeiro fato é que essa equação aqui, ela vale para uma componente da velocidade, da aceleração e da posição. Certo? Então, esse V que aparece aqui não é a velocidade total, é só a velocidade na direção x, é a componente x da velocidade. Esse V0 é a velocidade, é a componente x da velocidade inicial, e o x menos x0 é o deslocamento da coordenada x. Né? Então, não é o deslocamento total do corpo. Né? E a aceleração que aparece aqui é a componente x da aceleração. Tá? Então, quando eu for aplicar Torricelli para um movimento bidimensional, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho que olhar simplesmente para uma das componentes. Ela é uma equação válida para as componentes da velocidade e da posição, e não para o vetor velocidade e o vetor posição, como um todo. Tá bom? Então, é isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Em particular, né, se eu tivesse uma equação, uma aceleração em y, certo? Então, se eu tivesse o caso de uma aceleração em y, eu chegaria numa expressão muito parecida, tá? Só que agora para as coordenadas y, para as componentes y da velocidade inicial, da aceleração e da posição. Tá? E para o z, obviamente, algo totalmente análogo. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente utiliza essa equação de Torricelli. Tá? Que ela se aplica às componentes em uma determinada direção. O que é importante também ressaltar aqui é que essa velocidade inicial e esse y0 são a velocidade, né, nesse caso a componente y da velocidade, e a componente y da posição no mesmo instante de tempo, no instante de tempo inicial. E essa velocidade aqui e essa posição, elas são a componente y da velocidade, a componente y da posição em um outro instante de tempo, mas no mesmo instante. Né? Então, a gente, quando for aplicar essa equação, a gente tem que entender muito bem o que são essas variáveis aqui. E lembrando que essa equação é sempre válida somente se a y for constante. Se a minha aceleração, por algum motivo, muda com o tempo, eu não posso aplicar Torricelli de maneira alguma. Tá? Porque todo o desenvolvimento que a gente fez foi assumindo uma aceleração constante. Tá bom? Então, só para demonstrar como que essa, né, expressão pode ser útil, por exemplo, se eu quiser, o segundo exemplo aqui, né, se eu quiser determinar a altura máxima de um projétil. Certo? Então, nesse caso, eu não quero saber em que instante esse projétil chegou nessa altura. Se eu quiser saber em que instante de tempo, não tem jeito, eu tenho que usar a trajetória do projétil, né? Aquela função r de t. Mas aqui, como eu só quero saber a posição, a altura máxima, eu posso
usar a Torricelli. Não é obrigatório. Eu sempre posso fazer um caminho mais longo usando a trajetória, certo? Então, se tiver alguma dúvida, se vocês estiverem confusos, ou se vocês quiserem verificar a resposta, vocês podem usar a Torricelli e podem usar a equação da trajetória. A equação da trajetória, algumas vezes, é a única maneira de resolver o problema. Em outros casos, é uma maneira mais longa e Torricelli é um caminho mais curto. Então, o importante desse problema, né, para eu determinar essa altura aqui, o que vai me determinar fisicamente essa altura máxima, ou matematicamente essa altura máxima, é que ela ocorre quando a velocidade vertical é zero, né? Então, o meu projétil ele vai subindo, aí ele chega numa altura máxima, nesse ponto a velocidade vertical dele é zero, e aí ele cai, certo? Então, ela vai ocorrer quando a minha velocidade vertical, ou seja, nesse caso, a componente y da velocidade for nula, tá? E aí, se eu usar a Torricelli, né, o que eu vou ter? Né? Olhando agora para a componente y só do movimento, certo? Eu vou ter vy quadrado igual a vy0 ao quadrado, mais 2ay, y menos y0. Nesse instante de altura máxima, né, a minha velocidade em y é zero, e eu estou chamando esse y aqui de h, né, que é a altura máxima. Tá? E quem que é o AY? Né? Lembrem que eu escrevi a minha aceleração como AYJ chapéu. No caso de um projétil, eu sei que isso daqui é menos g j chapéu. Né? Então, a minha aceleração, né, ou essa componente da aceleração, ela é um número negativo, com essa minha escolha do sistema de coordenadas, certo? Então, isso aqui vai ser menos g. Portanto, eu vou ter a seguinte expressão, né? Eu vou ter 0 igual a vy0 ao quadrado menos 2g h menos y0. E aí eu posso resolver isso aqui para h, né? Relativamente simples. Eu vou ter que h vai ser vy0 ao quadrado sobre 2g mais y0. Então, usando Torricelli, eu chego rapidamente nessa resposta. Né? Se eu quisesse usar a trajetória, eu também poderia fazer isso. O que eu faria? Né? Eu olharia em que instante de tempo a velocidade vertical é nula, e aí eu calculo a coordenada y nesse instante de tempo. E aí eu vou ter exatamente a mesma resposta. Certo? Torricelli é só uma maneira mais rápida de chegar nesse resultado. Tá? Então, a gente vê que a altura é dada por essa expressão. Obviamente, quanto maior a velocidade inicial, né, maior vai ser essa altura, e também depende da posição inicial, né, ou da altura inicial aqui. Quanto maior essa altura inicial, também maior vai ser a altura do projétil. Tá bom? Então, isso foi só um exemplo para a gente ver como aplicar a Torricelli corretamente. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver um exemplo de um movimento bidimensional, que ele é simples, mas onde a aceleração não é constante, que é um movimento circular uniforme. Tá bom? Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.